Meio-dia e 1, estamos chegando com o J1 hoje. A gente fala sobre uma operação da Polícia Militar. 3 pessoas suspeitas de tráfico de drogas foram presas em Lusiânia. Essas prisões aconteceram ontem à noite e eu conto os detalhes em instantes. E você vai ver também. Ainda não foi liberado o corpo de estudante de medicina do Rio de Janeiro que se afogou em Cachoeira, na Chapada dos Veadeiros. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos esteve em Goiânia para saber detalhes da força-tarefa do Ministério Público que investiga o médium João de Deus. Depois do empate polêmico com o Gama, Lusiânia se prepara para mais uma rodada do Campeonato Candango. E hoje é sexta-feira, dia de programão. Tudo sobre a agenda cultural para o fim de semana na região. É agora no J1. Ótima tarde para você. A gente começa falando de uma operação feita pela Polícia Militar aqui em Lusiânia para combater o tráfico de drogas. 3 pessoas foram presas. No foco da operação, as bocas de fumo em toda a região de Lusiânia. Somente em um bairro da cidade, 2 equipes do Grupo de Patrulhamento Tático da Polícia Militar localizaram 2 pontos utilizados para a venda de entorpecentes. O serviço de inteligência já estava fazendo o levantamento. E hoje, quando a equipe estava em patrulhamento, recebeu informação que estava havendo tráfico de entorpecente no local. Ao todo, 3 jovens de 18, 19 e 23 anos foram presos nas 2 ocorrências. Além deles, um adolescente de apenas 14 anos também foi apreendido. Tinha um menor de idade, também junto com ele, que estava ajudando lá na embalagem dos entorpecentes. Perguntando se tinha mais alguma coisa de irregular, o mesmo falou que tinha uma arma de fogo na lateral do guarda-roupa e que tinha mais droga dentro do guarda-roupa. A equipe foi lá e confirmou. Com 2 suspeitos, a polícia encontrou todo esse material aí. São quase 100 pedras de crack, 3 porções de cocaína, mais de R$1.000 em espécie provenientes da venda das drogas, celulares, um facão, um simulacro de pistola 9mm e uma espingarda com munições calibre 12. Entre o material apreendido, um aviso sonoro. Esse alarme aqui era utilizado pelos criminosos para a entrega das drogas. Funcionava assim: o usuário, depois de passar por um terreno baldio, botava a mão em um buraco no muro e acionava o alarme. Depois, o criminoso, alertado sobre a presença do usuário por um outro buraco, fazia a entrega das drogas. Dessa forma, eles sequer mantinham um contato visual. Já com a outra dupla, a polícia encontrou mais drogas e dinheiro em um local onde os suspeitos utilizavam a fachada de uma loja para tentar esconder a prática criminosa. A equipe recebeu uma denúncia anônima que teria uma distribuidora de bebidas do lado de uma borracharia próxima ao Papillon. E a equipe, ao chegar próximo a essa distribuidora, o indivíduo viu a equipe, já tentou se desfazer das drogas, né, se evadindo. A equipe fez o adentramento, deteve o indivíduo próximo ao banheiro, né, e verificando em cima do telhado que existia realmente algumas porções de drogas. No local também existia já algumas porções separadas, fora que ainda tinha dinheiro em espécie ainda no local. Os 2 casos foram registrados na região do bairro Jardim Zuleika, em Lusiânia. E para chegar até os suspeitos, a polícia reforça que a participação das pessoas realizando denúncias anônimas é muito importante. A gente pede o apoio da população para poder sempre estar em contato com a Polícia Militar. A gente vai estar à disposição, porque esse tipo de ação é o nosso serviço, trazendo a segurança para a sociedade. Agora a gente fala de um grave acidente que aconteceu em Goiânia e foi registrado pelas câmeras de segurança. Vamos dar uma olhada nas imagens, olha só. Esse carro aí passando em alta velocidade, o motorista acaba perdendo o controle, na imagem impressionante, o carro literalmente levanta do asfalto. O motorista perde o controle e acaba rodando na pista depois de bater com violência. De acordo com os bombeiros, aí, o motorista do carro, Edmar Lopes, de 25 anos, ficou preso às ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo informações do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, o motorista subiu a Avenida C-104 e perdeu o controle do carro. Ele bateu primeiro em um ponto de ônibus, que ficou destruído, e depois capotou. O trânsito ficou bloqueado nos 2 sentidos.
De acordo com uma parente, Edmar trabalhava com móveis planejados e estava voltando para casa depois de encontrar os amigos. Outro assunto agora, ainda não foi liberado pelo IML de Formosa o corpo do estudante de medicina Daniel Chagas Dalpian, de 22 anos. Ele morreu afogado enquanto nadava em uma cachoeira na Chapada dos Veadeiros. O corpo foi encontrado nesta quinta-feira e estava a 10 metros de profundidade, em um poço da Cachoeira Carioquinhas, na Chapada dos Veadeiros. Daniel desapareceu na tarde de quarta-feira. Ele estava nadando quando foi arrastado por uma correnteza e não foi mais visto. As buscas começaram imediatamente após o acidente e duraram cerca de 15 horas. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros chegou a ser fechado para não atrapalhar o trabalho dos bombeiros e deve ser reaberto nesta sexta-feira. Segundo o diretor do parque, a família de Daniel já está vindo do Rio de Janeiro para retirar o corpo. A direção do parque recomenda atenção redobrada nas cachoeiras em época de chuva. Também aconselha a não nadar em poços grandes, permanecer nas margens e em locais que se consiga ficar em pé, evitar ficar perto das cachoeiras e prestar atenção no fluxo e também no nível das águas. Outro assunto agora, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos esteve em Goiânia para saber detalhes da força-tarefa do Ministério Público que investiga o médium João de Deus. Essa semana, o MP denunciou o médium mais uma vez por estupro de vulnerável. A ministra Damares Alves ouviu dos promotores o passo a passo das investigações sobre o caso do médium João de Deus. Esse trabalho ainda está em construção, pode ser que haja modificação, mas é importante frisar que nesse universo de vítimas nós temos 15 vítimas de 0 a 13 anos de idade. Nós temos mais de 300 vítimas que entraram em contato com o Ministério Público. Depois de ouvir os relatos dos promotores da Força Tarefa, a ministra Damares disse que vai propor ao Congresso Nacional leis mais rígidas, mais enérgicas contra os abusadores. E se o abusador for um líder religioso, que essa punição seja ainda maior. Eu não vou dizer números agora, mas o Disque 100, lá no Ministério da Família, no Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, já nos apresentam números absurdos de ocorrência com crianças e com mulheres, e que o autor da violência é um sacerdote, é um líder religioso. A ministra disse que nos próximos dias, o Disque 100 vai divulgar números sobre abusos sexuais cometidos por homens que se intitulam líderes religiosos. E nós estamos vendo que não fica apenas restrito a uma religião. Todas as religiões nós estamos encontrando aí agentes do mal, fingidos, disfarçados de sacerdotes. E que fique claro que não tem sacerdote pedófilo, não tem padre pedófilo, não tem pastor pedófilo, não tem pai de santo pedófilo. Tem pedófilos fingindo que são pastores, que são padres, que são líderes religiosos. Eles utilizam-se da religião para saciar suas lascívias. A ministra disse ainda que pretende reforçar o número de delegacias de proteção à mulher. Na quarta-feira, os promotores entraram com uma nova denúncia contra o médium João de Deus. Desta vez, por estupro de vulnerável contra 5 mulheres. E ontem, o Ministério Público entrou com uma nova ação em Abadiânia, pedindo o bloqueio de 20 milhões de reais das contas do médium. Os 30 milhões são para reparar os danos das vítimas que efetivamente sofreram os abusos e 20 milhões a título de danos morais coletivos para financiar projetos de prevenção e amparo a vítimas de violência sexual. Os promotores da Força Tarefa vão se reunir novamente com a ministra Damares Alves no dia 28 de março. A ideia principal é acabar com a prescrição dos crimes de abusos sexuais para que as vítimas possam fazer denúncia a qualquer momento. E o Ministério Público deve interrogar hoje as 6 pessoas presas por suspeitas de participação no esquema de desvio de dinheiro no IMAS, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores de Goiânia. Entre os presos está o presidente do Instituto, Sebastião Peixoto, que, segundo a investigação, autorizava o pagamento de atendimentos médicos nunca realizados e até em pacientes que já morreram. Essas guias faturadas pelo IMAS são de uma única paciente que teria se consultado no mesmo dia com o geriatra Carlos Henrique Bahia e com o reumatologista Glaidson Jerônimo da Silva.
Dias depois, teria passado por um exame solicitado por Carlos Henrique e assinado pela esposa dele, a médica Fernanda Rissai Ribeiro. O problema é que a paciente nunca foi à clínica Urgembras, não passou por consultas e nem por exames. Segundo o Ministério Público, ela teve o nome usado pela organização criminosa que desviou o dinheiro do IMAS. O Ministério Público ouviu vários pacientes nessa mesma situação, que tiveram os dados utilizados pela organização criminosa para fraudar exames e consultas do IMAS. Os promotores do GAECO também interceptaram conversas telefônicas. Em uma delas, a médica Fernanda Rissai conversa com o marido, Carlos Henrique Bahia, conhecido como Kaique, e mostra bastante preocupação por já ter assinado laudos de exames de pacientes que já tinham morrido. Na conversa, Fernanda diz: "Deixa eu te falar, chegou uma carta para mim do CRM falando que eu estou sendo processada por causa daquele negócio. Questão de eu assinar um exame de um paciente morto." Kaique responde: "Então, vamos ver o que eles estão perguntando e nós vamos responder através do advogado. Fica tranquila." Fernanda diz: "Não, Kaique, não estou acreditando. Vai chegar para o Gladson também, com certeza." A clínica Urgembras, segundo o Ministério Público, só existia de fachada. Ainda assim, conseguiu se credenciar ao IMAS e fechar um contrato de 10 milhões de reais para prestar serviços ao Instituto até o ano de 2021. A gente tem de muito concreto, desde o início da investigação, que essa Urgembras ela não existe, ela não tem funcionário registrado no nome dela, ela não funciona de fato no local onde ela está cadastrada. Carlos Henrique Bahia foi dono da clínica até 2017, quando saiu da sociedade para assumir a direção de saúde do IMAS. Mas, segundo os promotores, ele nunca deixou de comandar os negócios na Urgembras e trabalhava dentro do IMAS para favorecer a própria empresa. 4 médicos suspeitos de fraudar documentos do IMAS e uma advogada foram presos durante a Operação Fatura Final do Grupo de Combate ao Crime Organizado. O presidente do IMAS, Sebastião Peixoto, também foi preso. Havia a participação do presidente do IMAS nessas fraudes. As provas mostram isso, né? Que ele que colocou o diretor e logo depois da descoberta, o próprio presidente pressionou para que fossem pagas faturas que não existiam. Sebastião Peixoto passou mal dentro da sede do GAECO e foi levado de ambulância para o Cais de Campinas. Depois, seguiu para o Hospital de Urgências da região Noroeste. Recebeu atendimento e foi liberado. Ao sair do hospital, fez sinal de positivo. Todos os presos foram encaminhados para o Centro de Triagem do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia e devem ser interrogados nesta sexta-feira. Durante a operação, os promotores também cumpriram 9 mandados de busca e apreensão na sede do IMAS, no centro da cidade, e em clínicas médicas que estão sendo investigadas. Os documentos vão ser analisados, mas as apurações já mostram irregularidades em pelo menos 300 guias médicas. Havia pessoas que tinham morrido, já eram falecidas, havia crianças que eram atendidas supostamente até em geriatria, por exemplo. Enfim, é uma série de falcatruas que iam levar um grande prejuízo ao IMAS. A defesa de Sebastião Peixoto disse que vai entrar com pedido de liberdade do cliente. Disse ainda que considera que ele foi exposto e humilhado sem ter tido a chance de ser ouvido. Segundo a defesa, a Urgembras não recebeu dinheiro do IMAS. Nós não conseguimos contato com a representante da clínica Urgembras e nem com as defesas dos médicos Carlos Bahia, Fernanda Rissai e Gleidson Jerônimo da Silva. O responsável pela clínica Amici ainda não enviou posicionamento sobre o caso. O IMAS informou que afastou todos os envolvidos, inclusive o presidente Sebastião Peixoto, e que colabora com as investigações. A Prefeitura de Goiânia disse que as denúncias que resultaram na operação do Ministério Público partiram da Controladoria Geral do município e que o procurador André Quintino Paiva vai assumir a direção do Instituto até que tudo seja esclarecido pela investigação. Agora está na hora da primeira rodada de participações aqui pelo nosso WhatsApp 984-4240-00. Vamos dar uma olhada no telão que chegou para a gente aqui. Recado da Selma Conte, lá de Formosa. Moro no residencial Santa Rosa, em Formosa.
E a quantidade de buracos aqui na rua Paraíba é absurda. Os carros passam em alta velocidade e acabam caindo nos buracos, o que torna ainda mais perigoso, pois coloca em risco os pedestres nas calçadas. A prefeitura gasta o dinheiro do contribuinte naquilo que não interessa e deixa de fazer o que é mais importante. Está aí o recado da Selma, lá de Formosa. Agora com a novidade, as fotos dos telespectadores estão aparecendo aqui. Lembrando que essas fotos são as fotos que aparecem no aplicativo WhatsApp, o perfil de cada um deles. Eunice Silva, de Lusiânia, mora no Parque Nova Iguaçu, agora no Prolote. Tem uma creche, porque até agora não está funcionando. Ela faz a pergunta, né? Eu tenho 2 filhos em idade escolar, tantas mães como eu querendo trabalhar. Aí o recado da Eunice Silva, aqui de Lusiânia. Tem mais um recado que chegou pra gente, do Edson, lá de Cristalina. O futuro de nossa comunidade Campos Lindos, Marajó, não pode ser impedido pelos buracos cheios de lama, entre as casas dos alunos até suas escolas. O Edson mandou uma foto pra gente, vamos dar uma olhada mais de perto. Olha só a situação aí dessa rua, que dá acesso a praticamente, se não me engano, a única escola lá do Marajó, lá de Cristalina, né, do Parque do Marajó, lá de Campos Lindos. Essa é a situação que os alunos enfrentam todos os dias. Dá só uma olhada. Nossa equipe, inclusive, vai até esse lugar mostrar a situação de perto para ver a reclamação desses alunos que sofrem tanto para poder estudar. Valeu pela mensagem, continue mandando seu recado aqui pra gente. Intervalo comercial, na sequência tem as vagas de estágio do IEL. Você vai ver também que uma liminar da Justiça suspendeu o pagamento do auxílio mudança para os deputados estaduais reeleitos e também para os que moram em Goiânia. 12h18, voltamos daqui a pouco. Uma liminar da Justiça suspendeu o pagamento do auxílio mudança para os deputados estaduais reeleitos e também para os que moram em Goiânia. O auxílio é pago para quem termina e para quem começa o mandato. O presidente da Assembleia disse que o pagamento já foi feito e ainda não foi notificado da decisão da Justiça. Ontem, um projeto de lei que prevê o fim do pagamento desse e de outros benefícios para os deputados causou polêmica no plenário da Assembleia Legislativa. Um dos projetos apresentados em plenário acaba com auxílio mudança, no valor de R$ 25 mil por mês, pago a cada 4 anos para os 41 deputados, quando eles terminam e começam um mandato. Os eleitos têm direito a receber 2 vezes. Outra proposta quer acabar com o auxílio moradia que os parlamentares têm direito no valor de mais de R$ 3 mil por mês. São auxílios imorais e a população tem que acompanhar de perto, como também vou estar aqui, acompanhando todos os detalhes, toda a tramitação desse projeto. O delegado Humberto Teófilo, autor das propostas, foi criticado por colegas. O autor, de forma hipócrita, apresenta um projeto que ele, durante 7 anos, foi beneficiado em Umas, recebeu, durante todo o tempo que esteve em Umas, auxílio alimentação. E ele admitiu que tinha casa paga, que ele morava em Umas pelo prefeito do município. Naquele momento ele acatava um tipo de auxílio e agora não quer mais. O projeto ainda vai percorrer um longo caminho. Tem que ser analisado em comissões técnicas para depois ser colocado em votação aqui no plenário. Já o auxílio alimentação, no valor de R$ 500 para os servidores da educação, foi aprovado em primeiro turno. O projeto ainda tem que ser votado e aprovado mais uma vez para entrar em vigor. Também havia a expectativa de que o projeto que acaba com a terceira classe na segurança pública fosse votado. A terceira classe foi uma categoria criada pelo governo anterior com o salário de R$ 1.500 por mês para bombeiros, agentes prisionais e policiais civis e militares. Uma mudança no texto do projeto foi apresentada para prever que no período trabalhado, quando o servidor estava na terceira classe, seja contado na hora da promoção por tempo de serviço. Eu acredito que o projeto traz benefício direto, não só para as pessoas que estão sendo atingidas por ele, agentes e policiais militares ou civis, mas também para toda a sociedade. Servidores da segurança pública lotaram as galerias para acompanhar a votação e dizem que vão continuar pressionando os deputados a acabar com a terceira classe. São homens e mulheres capazes que passaram por um concurso difícil, e passaram a receber um salário de miséria. Embora o trabalho está sendo feito muito com maestria, mas isso vai dar um upgrade ainda nesse trabalho. Como alguns deputados pediram vistas, mais tempo para analisar o projeto, a proposta não foi votada.
Outro assunto agora, com o celular cada dia mais presente na vida da gente, é por ele também que os bandidos estão fazendo cada vez mais vítimas. Se alguém te mandar mensagem pedindo dinheiro emprestado, cuidado, porque você pode estar caindo num golpe. A mensagem pegou a Bruna de surpresa. Era o Marcos, chefe dela, fazendo um pedido bem esquisito. Ele estava me solicitando R$3.000 via depósito, por celular. No diálogo, ele diz que até 5 da tarde devolveria o dinheiro. Era um golpe, alguém que conseguiu clonar o número do Marcos e fingiu ser ele no WhatsApp. E olha, a Bruna foi só a primeira a receber o pedido. O pessoal começou a me ligar, os clientes, Marcos, você quer 3.000 para quê? Marcos, você quer 3.000 e a sua conta não está no seu nome, é para depositar. E foi onde que eu comecei a ligar para cada um e foi aquela muvuca danada. Por sorte, ninguém chegou a dar dinheiro para o golpista, mas eles não cansam de tentar. Nossa equipe teve acesso a várias mensagens de grupos que foram alvos em Goiânia. Nossa, mas que perigo isso, né? Porque falou valor alto, mas se ela tivesse falado um valor baixo, eu acho que eu tinha até mandado sem falar nada, você acredita? A cada 2 dias, a Polícia Civil recebe uma denúncia de golpes desse tipo. E o número de casos pode ser bem maior, porque muita gente nem chega a denunciar. Mas tem como evitar, viu? No WhatsApp, por exemplo, o caminho é muito simples. Basta que você clique aqui, nessas 3 bolinhas, depois em Configurações, Conta, Verificação em 2 etapas. E aí pronto, basta ativar, que você vai estar criando um código, uma senha. E com certeza ficando muito mais seguro. Se alguém habilitar o seu número em outro aparelho, ele não vai conseguir acionar o seu usuário, seja usuário de conversas ou usuário da rede social, porque vai exigir aquele código que só você tem. A delegada explica que o dispositivo existe também em redes sociais. São alguns minutinhos de dedicação, que podem evitar anos de trauma. Eu fiquei com medo. Toda vez que manda mensagem, eu vou te ligar para checar se é você mesmo, né? Tem que ficar de olho, né? Agora está na hora de conferir as vagas de estágio do IEL. O Instituto Evaldo Lodge oferece para Lusiânia uma vaga para quem cursa administração, uma para jornalismo e uma oportunidade para ensino médio. Já para a Cidade Ocidental, o IEL oferece uma vaga para quem cursa pedagogia. Em Valparaíso estão abertas 2 vagas, uma para administração e uma para pedagogia. Os interessados devem se cadastrar no site do estágio. Boa sorte! E olha só, o Senac de Lusiânia está com cursos abertos na área de gastronomia. São pelo menos 8 opções entre hambúrguer gourmet, preparação de sobremesas finas, forno e fogão avançado, entre outros. Para conhecer mais é só acessar o site senac.com.br. E olha só, sabe quando o barato sai caro? É comum isso acontecer com compras feitas pela internet. Por isso, é importante ficar atento a alguns detalhes nos sites das lojas. E quando o assunto é reclamação de compras na web, o DF ocupa o 5º lugar no ranking nacional. Grudado na tela, o Fernando virou especialista em economia, de tempo e de dinheiro. A última compra? Pneus para o carro. Esse que eu comprei na loja aqui em Brasília ficaria em torno de 1.200 a 1.500. Eu comprei os 4 com o frete a 905. Não preciso sair de casa, ganho tempo com isso, né? Não preciso me deslocar, pegar fila, procurar vaga, pagar por vaga, carregar o produto, às vezes é pesado. Eu recebo na porta de casa. Mas antes de sair comprando, o Fernando segue uma regra. Eu pesquiso o site, para ver se é um site confiável. Para isso você pode pesquisar na própria internet um site de reclamações. Geralmente, se a loja não for de confiança, vai ter muita reclamação dela. Eu evito. E tem que pesquisar mesmo. Quando o assunto é problemas com compras na internet, o DF é a 5ª unidade da federação com mais reclamações. Atraso na entrega da compra, entrega de produto errado e até fraudes são as queixas mais comuns. Chama a atenção a quantidade de reclamações. Somente em janeiro deste ano foram 1.091. O número superou as queixas do mesmo mês do ano passado. O aumento foi de mais de 65%. No mês passado, quase 100 pessoas caíram num golpe ao comprar uma promoção pelas redes sociais. O grupo fez uma excursão de Brasília para o Rio de Janeiro. Ao chegar no destino, todos descobriram que nenhuma diária estava paga.
e o organizador ainda tentou fugir com o dinheiro. Esta especialista em direito do consumidor reforça que existem informações importantes no site de compras que podem indicar se a página é confiável ou não. É importante que o consumidor veja na página se tem os dados do CNPJ, o endereço físico, e-mail e telefone. O consumidor também deve estar atento aos sites que copiam as páginas das verdadeiras empresas. Esses sites, essas cópias, eles vêm com erros de português, a qualidade técnica das fotos ilustrativas são ruins. Então, é uma oportunidade que o consumidor tem de saber se efetivamente aquele site é o verdadeiro ou não. O Fernando foi bem longe. De um site da Alemanha, comprou este capacete e uma bateria auxiliar para o carro. Pesquisou com muito cuidado para ter os dois produtos junto com ele, em casa, sem prejuízo algum. Entrar num barco furado também, né? Uma loja que você nunca ouviu falar. É para ficar com o pé atrás. Acompanhe depois dos comerciais a preparação do Lusiânia para a próxima rodada do Campeonato Candango. 12h30, voltamos daqui a pouco.